Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com você? Pode se assentar. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala para ela: fofura, que bom que você veio. Amém? Eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em João, no capítulo de número 5, versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Oliveira, também conhecido como Leco. Estou um pouco diferente, né? Depois de uns 3 anos, tirei a barba. Você deve estar pensando, quem é esse rapazote aí? Humilde, né? Mas vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, que fica perto do portão das ovelhas. E em hebraico esse tanque se chama Betsaida. Perto dessa entrada estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos, esperavam o movimento da água. Porque em vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava as águas, e o primeiro que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pega a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Pedimos, Senhor, ao teu Espírito Santo que nos conduza a toda a verdade, que o Senhor possa ampliar o nosso entendimento, mexer no nosso coração, mexer com a nossa estrutura e nos levar a ter uma vida de transformação. Que a tua palavra nessa noite ela encontre um lugar em nosso coração, que a tua palavra nessa noite ela venha a produzir em nós o arrependimento, que a tua palavra nessa noite seja uma ponte que nos liga direto à eternidade. Por isso, Senhor, que nessa noite cada pessoa saia daqui transformada, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de te fazer uma pergunta: até onde você vai com Jesus? Pergunta para o seu irmão: até onde você vai com Jesus? Sabe, todos nós temos limites, e isso é natural, todos nós chegamos até um certo momento, mas essa pergunta é uma pergunta muito interessante para que nós venhamos a pensar. E Jesus aqui, ele chega neste lugar, e o Evangelho de João, ele é fantástico, aqui onde ele apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. O Evangelho de João tem a intenção de mostrar que sim, Jesus é Deus. E aqui também começa mostrando o primeiro milagre de Jesus, que também eu acredito que seja um dos primeiros milagres na nossa vida, que é a transformação. E em todo o Evangelho de João, você vai ver uma marca muito forte da transformação de pessoas, da transformação de circunstância. O poder de Deus em transformar, o poder de Deus em mover aquilo que parecia que não tinha jeito. Em João, no capítulo 2, nós vemos a água que se torna vinho, em Caná da Galileia. Em João, capítulo 3, nós vemos alguém que tinha a sua teologia muito bem formada, um grande mestre chamado Nicodemos, mas buscando uma transformação, porque Jesus
falava de uma forma diferente. João, no capítulo 4, como o pastor abriu aqui, nós vemos a mulher samaritana, e também vemos a marca e o poder de Jesus sobre a transformação. E em João, no capítulo 5, esse texto que nós lemos, nós vemos aqui alguém que está por algum tempo parado. E sabe, a maioria das pessoas tem consigo pelo menos 4 decepções, daquelas que conhecem, que buscam a Deus. E esse cara, ele tem uma decepção muito marcante. E a primeira decepção que eu vejo na vida desse cara é com o tempo. Fala comigo, o tempo. Porque ele já estava 38 anos naquela situação. E sabe, quantas pessoas que caminham com Jesus, e elas também se frustram com o tempo. Com certeza aí do seu lado, existe alguém que já se frustrou com o tempo de Deus. Falando, Deus, o Senhor poderia fazer diferente. Senhor, o Senhor poderia fazer naquele tempo. Mas sabe, a Bíblia nos fala que há tempo para todas as coisas. E nós precisamos confiar no tempo de Deus. Nós precisamos respeitar aquilo que Deus ele colocou. E algumas vezes nós não vamos entender como que Deus ele vai se mover, mas fé é você acreditar acima disso, acima do seu entendimento. Eu não sei como, mas eu sei que Deus pode. Você pode falar isso para o seu irmão? Eu não sei como, mas eu sei que Deus pode. E sabe, o tempo, ele pode parar muitas pessoas. Salomão, ele vai dizer que a esperança adiada, ela entristece o coração, né? Ela nos faz desanimar no meio do caminho. E quantas pessoas que passam por um certo processo, e elas desanimam com o tempo. Esse mês eu tive uma conversa, uma das conversas que eu julgava ser mais difícil, mas o Espírito Santo, ele me constrangeu até essa conversa. Eu tenho uma pessoa da minha família, e ela é uma idosa, mais ou menos uns 80 anos, ela foi embora para Santa Catarina, e essa pessoa é uma pessoa muito, como que eu posso dizer, dura, né? Sabe, a pessoa antiga que tem a razão dela, que tem os meios dela, que geralmente te tesoura em algumas frases que você tenta falar de Deus para ela. E eu falei, e aí? É o meu tio, o tio Zé, para você gravar. Eu falei, tio Zé, você vai embora mesmo? Ele falou, vou. Eu falei, por que você vai embora? Ele falou, lá em Santa Catarina fica mais perto do cemitério. Eu falei, né? E eu estava saindo, e o Espírito Santo me constrangeu e falou, e se essa foi a última vez que você viu esse homem? E dentro de mim, eu comecei com alguns questionamentos. Eu disse, não, Deus, mas o tio Zé é diferente. O tio Zé é alguém que não aceita a opinião dos outros. O tio Zé é um homem rústico, antigo, duro de coração. Eu não sei como o Espírito Santo fala com você, mas comigo geralmente me confrontando. E eu sentia como se Deus me falasse, você está com medo de um velhinho de 80 anos? É isso aí? O seu amor por mim barra nisso aí. E se essa for a última vez que você viu esse cara e não falou do meu amor para ele, e não orou com ele, e ali o diácono da Sara Nossa Terra estava com medo, pensando, e se eu for rejeitado? E se ele não quiser ouvir? E se ele... Mas eu falei para Deus assim, se for do Senhor, o problema da oração é que Deus escuta, né? Eu falei, se for propósito do Senhor, que todo mundo da casa saia e eu fique sozinho com ele. Irmão, mas não deu 60 segundos, saiu todo mundo. Peguei o banco, sentei na frente dele e falei, tio Zé, eu tenho que ter uma conversa muito, muito importante contigo. Aonde o Senhor vai, eu não vou estar. O Senhor me disse que ficava mais perto do cemitério. E pode ser que essa seja a nossa última conversa. Eu quero que o Senhor grave algo. A coisa mais importante que eu vou te dizer. Eu não vou estar contigo quando você passar por momentos difíceis. Mas eu conheço alguém que vai estar. E o nome dele é Jesus Cristo. Nós não tivemos essa conversa antes, José, mas Jesus Cristo é aquele que muda a vida das pessoas.
Sabe, tio, quando o Senhor estiver passando por dificuldade, quando o Senhor enfrentar a morte que todos vamos enfrentar, eu quero que o Senhor se lembre de uma coisa: Jesus Cristo, Ele está com o Senhor. O Senhor acredita em Jesus? E naquele momento o homem duro começou a ficar mole, porque a Bíblia nos fala que o nome de Jesus está sobre todo nome. E o Espírito Santo tomou conta daquele lugar e ele disse: já ouvi falar de Jesus, eu oro para Ele todos os dias. Eu falei: então, tio Zé, Jesus é que vai te levar para a eternidade. Eu gostaria de fazer uma oração com o senhor permite? E ele disse: claro, permito. E naquela manhã, o tio Zé aceitou o Senhor Jesus. Mas a minha pergunta é: até onde você vai com Jesus? E sabe, talvez nós julgamos que o tempo, ele limita muitas coisas, que as pessoas que viveram tantas situações não vão mudar. Mas sabe, o poder de Deus, ele pode transformar qualquer pessoa. Mesmo as decepcionadas com o tempo, mesmo as decepcionadas com algumas situações. E todos nós vamos se decepcionar às vezes com o tempo de Deus, porque Deus não fez isso ou não fez aquilo outro. Mas sabe, nós precisamos confiar no Senhor, e que o Senhor é poderoso. Amém? A segunda decepção que eu vejo nesse texto que esse homem tem, é a decepção com os homens. E uma pessoa decepcionada, ela não sabe dizer sim ou não, ela sempre tem uma história, né? A pergunta foi simples: você quer ser curado? E o que ele disse? Eu não tenho ninguém para me pegar aqui e me jogar lá. E sabe, talvez você já se decepcionou com pessoas. Alguém aqui já se decepcionou com pessoas? Acho que todos nós nos decepcionamos com pessoas. Mas sabe, existe algo que é necessário para o cristão, algo chamado perdão. E perdão é coisa séria. Perdoar é você oferecer misericórdia para quem realmente não merece, mas entender que Jesus fez o mesmo por mim e por você. Perdoar te faz, quando você perdoa, você não é mais refém do passado. Aquela pessoa que não perdoa, ela sempre é refém do passado. E esse cara, ele estava ali, prisioneiro do passado. Eu não tenho ninguém para me jogar lá. E sabe, perdoar, quem perdoa, vira a página. Quem não perdoa, revira o lixo. E sabe, existem muitas pessoas que ficam revirando o lixo, nunca viram a página, sempre estão revirando o lixo. Sempre foi aquela pessoa que me frustrou, sempre foi aquela pessoa, porque eu não tive aquilo, porque eu não tive aquilo outro. Eu sei, mas será que não está na hora de você perdoar? Porque até onde você vai com Jesus? Muitas pessoas param com Jesus na página do perdão. E sabe, é necessário na nossa vida existir uma página do perdão. Perdoar as pessoas que nos ofenderam. Porque geralmente o que a gente faz? A gente tem uma lupa para ampliar o erro dos outros. Mas geralmente nós minimizamos os nossos erros. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós só nos tornamos tão parecidos com Jesus quando nós perdoamos. Ah, mas você não sabe o que fez. Eu tinha razão. Pois é, mas eu te convido a colocar essa razão aos pés de Jesus. Porque a ofensa, ela faz mal. A ofensa é como veneno, ela só faz mal se você engolir. E quantas pessoas elas ficam envenenadas com a ofensa? Quantas pessoas abandonam ministérios porque foram ofendidas? Quantos relacionamentos se quebram porque foram ofendidos? Quantas pessoas abandonam a Cristo porque um dia se decepcionaram com alguém da igreja? Até essa semana eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, e eu disse: e aí, quando você vai na igreja? Ele falou: nunca. A gente não tem tanta liberdade, eu e esse cara, nas nossas primeiras conversas. E ele disse: nunca vou na igreja. Eu disse: ah, é? E por que você não vai? E ele disse: não, porque eu não concordo com algumas coisas e tal. E a conversa foi desenrolando, e eu falei: qual é o trauma, cara?
Porque todo mundo tem um trauma, né? Fala aí para nós, o que aconteceu? No final terminou no Silas Malafaia. Eu falei, peraí, deixa eu entender. Então você não vai lá na igreja por causa do Silas Malafaia, que nem sabe que eu e você existimos. Você acha mesmo que isso é coerente? Uma pessoa ofendida. E a Bíblia nos fala que o irmão ofendido, ele é mais fechado que uma fortaleza. Mas a Bíblia também nos diz que a palavra de Deus, ela é poderosa para romper com qualquer fortaleza, com qualquer sofisma na nossa mente, para todo argumento que se levante contra a verdade. E sabe, você vai se decepcionar com pessoas, mas o melhor remédio para isso é você perdoar, é você deixar aos pés do Senhor. Mas sabe, existe uma outra decepção que muitas pessoas têm, e quando eu tenho uma decepção com pessoas é fácil, porque hoje em dia os nossos relacionamentos eles são muito descartáveis, é muito fácil eu mudar. Mas quando a minha decepção é com Deus, olha para o seu irmão e pergunta para ele, e aí? Você vai mudar de universo quando a sua decepção é com Deus? O que você vai fazer quando você está decepcionado com Deus? Se é com o vizinho, você muda de casa. Se é no emprego, você muda de emprego. Mas e quando é com Deus? Porque esse cara sabe que Deus poderia curá-lo. Um anjo vem lá e mexe as águas. É claro que esse comentário do anjo, ele está... É um comentário fora, não está totalmente na Escritura, mas é contextualizando aquilo que precisava para que nós entendêssemos a situação. Então ele acreditava ali que realmente aquilo poderia. E sabe, existem muitas pessoas que elas estão ali frustradas com Deus. Asaf no Salmo 73, ele fala, olha, eu sei que Deus é bom, mas olha, eu não concordo com isso de Deus. Os ímpios parece que não tem problema. Eu estou aqui cheio de boleto para pagar, estressado, vivo no templo, faço tudo para o Senhor, e parece que os caras não estão nem aí, vivem melhor do que eu. Fala para o seu irmão, até onde você vai? Com Jesus. Ele estava decepcionado, mas sabe, o poder de Deus, ele sempre será maior do que a nossa decepção, muito maior do que a nossa decepção. Porque o que acontece com nós? Muitas vezes uma percepção, ela é mais poderosa do que um fato. Muitas vezes uma percepção, ela é muito maior do que um fato. A pessoa, ela tem a percepção de que Deus a abandonou. Mas isso não significa que seja um fato. É apenas uma percepção. E talvez esse cara está ali, achando que está abandonado por Deus. Achando que Deus o abandonou, sendo que aquilo é apenas uma percepção. E sabe, muitas vezes nós deixamos que as nossas percepções, elas ditem o rumo da nossa vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso questionar esse meu sentimento. Claro que você vai ouvir o seu sentimento, mas a diferença não é que você vai calar o sentimento, mas você não vai dar poder ao sentimento. Quantas pessoas que por uma decepção, elas empoderam tanto essa decepção que elas se afastam de Deus. Jeremias é outro caso. Jeremias, o chamado dele é lindo. Deus fala para Jeremias, olha, eu serei com você. Você vai fazer grandes coisas, eu vou estar com você na hora de plantar, na hora de colher, você vai construir, você vai destruir, você vai fazer um monte de coisa, eu vou estar junto com você, Jeremias. Ele disse, eu sou só uma criança, e Deus falou, não, vamos, nós estamos juntos, e vai dar certo. Ele falou, então tá. Lá no capítulo 20, mais ou menos pelo 9 lá, ele fala, olha, eu acho que o Senhor me enganou. Coloca Jeremias 29 aí. 20, versículo 9, não 29. E daí ele pega e fala, olha, alguns versículos antes ele fala, eu não vou mais falar do Senhor.
Eu não quero mais saber, eu não quero mais nada com relação a Deus, eu não quero mais nada com relação ao ministério, eu não quero mais nada de servir ao Senhor, não compensa, não vale a pena. Aí de repente ele para e diz: mas quando eu penso isso, vou esquecer do Senhor, não falarei mais do seu nome. Então a sua mensagem fica presa dentro de mim e queima como um fogo no meu coração. Eu estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Porque o fogo de Deus, ele é muito maior do que a nossa revolta. O fogo de Deus é muito maior do que a nossa revolta. Quantas vezes você saiu revoltado com Deus? Falou: olha Deus, o Senhor, eu não quero mais saber. E daqui a pouco você vai falando, e as coisas vão acontecendo. Jesus está ali, deixando aquele homem falar. Jesus nos escuta até mesmo quando nós estamos errados. A pergunta de Jesus foi simples: você quer ser curado? Você quer si mesmo ter uma vida diferente? Mas esse cara estava decepcionado. E a última decepção que eu vejo é uma decepção consigo mesmo. Que ele diz: eu não consigo. E sabe, existem muitas pessoas que são decepcionadas consigo mesmo. Que sempre dizem: eu não consigo. Na vida do outro pode dar certo. Na vida do outro vai acontecer. Mas na minha não, eu não consigo. Não dá. E sabe, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o poder de Deus. Porque o poder da oração não está em quem ora. O poder da oração está em quem responde. Vem de Deus. É o poder do Senhor que vai fazer as coisas mudarem. É o poder de Deus que vai... É claro que nós temos a nossa parte em pedir, em buscar ao Senhor. Mas quando as pessoas estão decepcionadas consigo mesmo, elas não têm força. E sabe, muitas vezes a pessoa decepcionada consigo mesmo, ela se torna uma pessoa amargurada e começa a contaminar outras pessoas, como diz lá em Hebreus 12, versículo 15, se não me engano, que uma raiz de amargura, tome cuidado para que uma raiz de amargura não te contamine, através de você contamine a muitas pessoas. O amargurado, ele é contagiante, ele é o oposto da fé. Então nessa noite, eu gostaria que você se colocasse de pé. Olha para o seu irmão e pergunta: até onde você vai com Jesus? Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos não encontrou nenhum. E disse ao homem que tomou conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nessa figueira e não encontro nenhum. Corte a figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se ano que vem ela não der figos, muito bem. Se der, então, se não der, mande cortá-la. Jesus, ele conta essa parábola. E aqui nós vemos que o trabalhador daquela terra, ele vai fazer 2 coisas muito importantes. Uma delas é afofar a terra. Diga comigo: quebrar a dureza. O Espírito Santo, ele é especialista em quebrar a dureza do nosso coração. Ele é especialista em quebrar o nosso orgulho, o nosso ego. E a outra coisa tão importante é adubar. Em outras palavras, o que seria adubar uma planta? Grave isso. Adubar uma planta é acrescentar o solo que está faltando. Deus é especialista para acrescentar na nossa vida o que está faltando.
nessa noite com seus olhos fechados, o que precisa ser acrescentado? Será que a sua oração ela está alinhada com aquilo dos céus? Esse adubo, ele é celestial. O Senhor tem seus meios de trazer para a nossa vida o que precisamos. E às vezes o que precisamos é a humildade. Às vezes o que precisamos é fé, é esperança. Às vezes o que precisamos para produzir é perdoar. Por isso nessa noite, enquanto a palavra foi pregada, com certeza, o Espírito Santo, o trabalhador da vinha, ele começou a trabalhar quebrando a dureza do seu coração e começou a acrescentar coisas que está faltando em você.